Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, em particular porque o tema é central para a atividade bancária, portanto, a questão da liquidez, da solvabilidade é central para a atividade bancária e também para a supervisão e, portanto, eu irei abordar este tema na lógica da supervisão bancária. Portanto, em primeiro lugar, irei falar do traço de capital baseado no risco, depois seguirei com outros temas relacionados com capital, nomeadamente o raço de alavancagem, que é uma novidade introduzida no âmbito da sequência da crise financeira que temos vivido, e mais recentemente também indicadores relacionados com os bail-ins, portanto, tentar evitar que os bail-outs e, portanto, que o Estado financie a recuperação de bancos e sejam os credores e acionistas que o façam. Portanto, estas medidas de TILEC e MREL, muito brevemente irei apresentar. Passarei depois para os rastros de liquidez, que foi um tema que durante muito tempo, antes da crise financeira, não foi dada muita atenção e que no contexto da crise ficou que sim, que era um tema muito importante e que era preciso à entidade de supervisão dar um foco particularmente importante. E, finalmente, integrei os dois temas de capital e liquidez na abordagem de supervisão, que realmente não se centra exclusivamente nestes dois temas, embora eles sejam muito importantes. Como mote para esta apresentação, apresentei aqui no primeiro slide alguns princípios de Basileia relativamente à supervisão, relativamente aos requisitos de capital e também à questão da liquidez. No caso do capital é o princípio 16 e no outro caso, de liquidez, é o princípio 22. O que eu gostaria de salientar é que, em ambos os casos, é feita referência ao perfil de risco da instituição, mas não só. Os requisitos de capital e de liquidez são também relacionados com o enquadramento macroeconómico e de mercado que as instituições têm. Isto é muito importante numa perspectiva de risco sistémico e macropotencial. Começando com a adequação de capital, como sabem, os rastros de capital têm por base a exposição ponderada pelo risco e enquanto que, portanto, os ativos não são levados da mesma maneira para efeitos de cálculo do capital. Ativos mais arriscados têm ponderadores mais elevados. Também, os bancos não seguem as mesmas metodologias para cálculo do capital, que levam em conta o risco. Como sabem, a partir de determinada altura, os bancos passaram a poder usar modelos internos para efeitos dos rastros de capital ponderados pelo risco, mas muitos bancos continuam a usar o chamado método padrão, em que os ponderadores são pré-determinados. Relativamente à alocação de capital, convém também ter noção dos componentes de capital que têm, no fundo, graus de qualidade diferentes. Portanto, começamos com o chamado capital core, common equity, depois temos o addition tier 1 e, finalmente, tier 2. Isto significa que, num primeiro momento, é o common equity tier 1 que vai fazer face a perdas e, crescentemente, numa situação limite em que um banco esteja, de facto, já numa situação muito difícil, o Tier 2, portanto, dívida subordinada, por exemplo, pode ser convertido em capital, como podemos ver depois no âmbito das questões de resolução. Como falei também, o risco de crédito poderá ser usado método padrão ou modelos internos e temos também o risco operacional e o risco de mercado. São estes três tipos de risco que são usados para efeitos de mínimos de capital. Depois falarei mais à frente no âmbito chamado ICAP, ou seja, da avaliação interna de capital dos bancos. Outros riscos têm também de ser levados em consideração por todos os bancos, nomeadamente, por exemplo, o risco de concentração, ou o risco de taxa de juros de balanço, ou o risco de estratégia, que nestes requisitos mínimos não são cobertos. Ao longo do tempo, a forma como o capital é tratado para fins de supervisão tem evoluído. Portanto, em 1988, com Basileia I, foi criado, portanto, o foco era exclusivo no risco de crédito, começou a criar também tiers adicionais de capital regulamentar. Depois, em Basileia II, o foco foi fomentar os tais modelos internos por parte dos bancos, considerava que o banco tem maior capacidade de aferir quais são os seus verdadeiros riscos e medi-los com os seus modelos internos.
portanto, será de uma forma mais adaptada à situação específica do banco, e, portanto, Basileia II deu muito ênfase aos modelos internos de capital, mas centrando-se nos tais três tipos de risco que eu falei: o risco de crédito, o risco operacional e o risco de mercado. Isto ocorreu mesmo antes do início da crise financeira internacional que temos estado a viver. Em 2010, já com Basileia III, já algumas lições da crise foram levadas em consideração, nomeadamente a qualidade, não só a quantidade, mas também a qualidade dos fundos próprios, e como vamos ver à frente, portanto, haver uma maior proporção de capital core no total de capital dos bancos. E foi também criado um conjunto de buffers de capital, que eu irei elencar, muito relacionados com risco sistémico. No contexto da crise, percebeu-se que os bancos podem, conjuntamente, criar um problema para a economia, e muitas vezes a atuação dos bancos é procíclica, ou seja, a atuação dos bancos exacerba a situação económica. Quando a economia já está aquecida, a atuação dos bancos por concessão excessiva de crédito exacerba a situação económica, e depois nas fases descendentes exatamente o contrário. A atuação dos bancos pode levar a situações recessivas mais intensas. Portanto, estas reservas de fundos próprios ligadas ao risco sistémico tentam evitar que este tipo de comportamento dos bancos adense a situação económica. O outro ponto do rastro de alavancagem, no fundo, já é uma primeira medida de tentar evitar a situação que se criou com os modelos internos, em que, de facto, o objetivo inicial, que era, no fundo, o capital estar mais relacionado com o perfil específico de risco de cada banco, foi levado ao extremo em que, por falta de capacidade de verificar exatamente como é que esses modelos eram calculados, certos bancos conseguiram levar a uma mitigação de risco tal que a relação entre ativos ponderados pelo risco e o total do balanço dos bancos, muitas vezes a relação é tipo 20%, 30%, ou seja, os bancos acabam por conseguir gerir para um mínimo o capital, provavelmente para além daquilo que é exigido realmente do seu perfil de risco. E é, de facto, exatamente por isto que foi introduzido um rácio de alavancagem, que é um rácio muito mais simples, no fundo relaciona o capital com o ativo dos bancos e não é ponderado pelo risco. Mais recentemente, essa análise de Basileia III, a revisão de Basileia III ainda não terminou, está também a discussão haver algum limiar de ganho que o modelo interno pode ter para os bancos, ou seja, evitar, de facto, essas situações muito extremadas de minimização de capital por parte dos bancos. Mas esta matéria ainda não está definida, ainda está em discussão. Como eu tinha falado, uma das lições da crise foi a questão do risco sistémico. Portanto, os bancos, com o seu comportamento conjunto, podem levar a crises sistémicas e, portanto, que afetam globalmente a economia. E, nesse sentido, foram criadas várias reservas de capital, que eu tenho aqui elencado, nomeadamente a reserva de conservação, a reserva contracíclica e as reservas sistémicas, nomeadamente a reserva de risco sistémico, e depois reservas de capital ligadas à natureza das instituições. Para bancos que são muito grandes em termos internacionais, os chamados bancos globais, há uma reserva de capital específica pelo facto de eles serem tão grandes e poderem afetar até, mesmo a nível internacional, a economia. E a nível doméstico, também reservas de capital específico para instituições que são muito relevantes e que podem criar risco sistémico importante a nível nacional. Portanto, este Other Systemic Important Institutions, que é o que se aplica em Portugal. Nós não temos nenhum banco globalmente sistémico, mas temos bancos sistémicos a nível nacional. É importante mencionar que estas reservas de capital têm de ser satisfeitas com o melhor tipo de capital, portanto, Common Equity Tier 1. Se essas reservas não forem cumpridas, isso pode levar imediatamente a restrições na distribuição de resultados. Esta também é uma lição da crise. No passado, portanto, antes da crise, muitos sistemas bancários, incluindo o português, tiveram lucros muito elevados, portanto, rentabilidades muito elevadas, mas distribuíram dividendos, portanto, fortissimamente, levando a que, embora a rentabilidade fosse alta, os rastros de capital não evoluíram em concomitância com essa rentabilidade. Estes buffers, no fundo, levam a que o banco tem, por exemplo, o conservation buffer, o banco vai ter
do constituir, e só depois do constituir pode começar a distribuir dividendos. Portanto, há uma tentativa de evitar uma distribuição excessiva de dividendos, de forma a que, de facto, os bancos estejam capitalizados e, em caso de necessidade, possam usar. Outra ideia aqui é que, dado que os bancos podem ter um impacto tão grande sobre o sistema e sobre a economia, é importante que o custo de capital dos bancos internalize este risco sistémico. No fundo, é a ideia. Claro que isto onera a atividade bancária. A ideia também é que outro resultado da crise e outra lição da crise é que, de facto, se calhar, os bancos, o sistema bancário a nível global atinge uma dimensão, se calhar, excessiva antes da crise, porque, de facto, o custo de capital, se calhar, era demasiadamente baixo. Portanto, e causou aquelas externalidades muito negativas sobre todos. Portanto, a ideia é internalizar este custo sobre o próprio custo de capital dos bancos. E a outra ideia, já falei há pouco, é evitar a prociclicidade. Muito diretamente, a reserva contracíclica tem isso em mente. Portanto, criar buffers de capital nas fases altas do ciclo, que depois podem ser usadas nas fases baixas. Neste slide, eu apresento a evolução dos ratios de capital em Portugal, desde 2000, no caso do rácio, e desde 2007, no caso do nível de capital e dos ativos ponderados pelo risco. O que se pode ver aqui, no caso português, no fundo, é a materialização daquilo que eu falei como objetivo global depois da crise financeira, ou seja, necessidade de reforçar os ratios de capital, quer em quantidade, quer em qualidade. Como podem ver, depois em particular depois da crise deflagrada, a crise da dívida soberana, o ratio de capital em Portugal aumentou substancialmente, portanto, os requisitos de capital aumentaram muito para os bancos e praticamente serem constituídos por capital da melhor qualidade, portanto, Common Equity Tier 1. Isto verificou-se em geral, mas também em Portugal, como podemos ver aqui. Estes ratios de capital muito mais altos, portanto, nós tínhamos ratios de capital de Common Equity ligeiramente abaixo de 8%, e agora estão acima de 12%, também foram possíveis porque houve uma redução dos ativos ponderados pelo risco, que são as barras no gráfico da direita. Esta redução dos ativos ponderados pelo risco, como eu disse, os ratios de capital são calculados com base em ativos ponderados pelo risco, portanto, os ativos mais arriscados têm ponderações maiores e os menos arriscados ponderações menores, está muito relacionada com a redução do endividamento em Portugal, em particular das empresas, que ponderam muito para efeitos dos ativos ponderados pelo risco. Isto faz parte do ajustamento da economia pós-crise, portanto, e que facilitou o cumprimento também dos ratios de capital. Este é um processo que ainda não terminou, mas, enfim, já houve um ajustamento muito substancial. Por exemplo, os ativos ponderados pelo risco, em 2016, em relação a 2007, caíram-se quase 30%, tipo 27%. Neste slide apresentamos também alguma comparação internacional e vê-se que, em geral, de facto, em todos os sistemas bancários, basicamente na Europa, os ratios de capital aumentaram significativamente na situação pós-crise. Em Portugal, a razão daquele tracejado que aparece no gráfico de cima tem a ver com a quebra que ocorreu no final do ano passado, mas que se prevê, deve ter sido claramente transitória, visto que no início de 2017 houve aumentos de capital muito substanciais por parte da Caixa Geral de Depósitos e do BCP, que na linha a tracejado são levados em consideração. Portanto, aquilo é uma estimativa, que realmente no final de 2016 é a linha a cheio que conta, mas sabemos que esses rácios já ocorreram e, portanto, a quebra que ocorreu no final do ano terá sido claramente transitória. No sistema bancário português, em termos de rácios com base de ativos ponderados pelo risco, não compara bem a nível internacional, exatamente porque, no caso português, muitos bancos ainda não usam modelos internos para capital, os tais que permitiram muitos bancos reduzir quase ao mínimo o capital, e aqueles que usam, mesmo assim, a relação entre os ativos ponderados pelo risco e o total do ativo, em média, será tipo 60%. Temos aqui sistemas bancários, em particular no norte da Europa, em que essa relação é tipo 20%, que é de facto bastante baixo.
Exatamente por isso, o Mecanismo de Supervisão lançou recentemente um exercício de revisão dos modelos internos dos bancos, porque teve consciência que há uma grande assimetria de tratamento a nível europeu e, portanto, durante cerca de 4 anos, com um conjunto de consultores, o Mecanismo Único de Supervisão vai analisar esses modelos internos dos bancos, porque, de facto, toda a gente tem consciência que há uma grande falta de level playing field neste domínio. Ou seja, os modelos internos foram criados para adequar o capital à situação específica dos bancos, mas a situação foi levada ao extremo e, portanto, não estará a desempenhar a função que devia desempenhar. Ia passar para o rastro de alavancagem, como eu referi há pouco. É um rastro muito mais simples, relaciona apenas o capital com o ativo dos bancos e, portanto, não é ponderado pelo risco e que foi criado exatamente já, pelo menos, como uma primeira medida para limitar a redução de capital por parte dos bancos com o uso dos modelos internos. E se olharmos para esse indicador, de facto, a situação do sistema bancário português é claramente muito melhor. Portanto, no caso português, o nível é bastante bom a nível internacional. A referência para este rácio é por ser pelo menos 3, como estão a ver ali em Portugal, ele está acima de 7, enquanto que nos ativos ponderados por risco o sistema bancário português compara bastante mal. Em contrapartida, sistemas bancários que têm rácios ponderados pelo risco do tipo 14, 15%, no norte da Europa, por exemplo, têm aqui rácios em termos de alavancagem tipo 4. Portanto, de facto, há aqui uma grande falta de level playing field e vamos ver o tal exercício do BCE, que vai levar 4 anos. Espero que consiga repor alguma verdade em relação a esta matéria, porque é muito importante, num contexto europeu, que os bancos começam a concorrer entre si. Muito brevemente, estes instrumentos adicionais que têm a ver com os bail-ins, ou seja, tentar evitar que os bancos sejam financiados pelo Estado em caso de dificuldade e que sejam os credores e os próprios acionistas a financiá-la, foram criadas medidas. Uma é a Total Loss Absorbing Capacity. Esta aplica-se aos bancos globais, sistémicos a nível global, que não existe em Portugal, como referi, mas todos os bancos vão ter que satisfazer o chamado MREL, que neste momento, portanto, de início, era de facto também uma porcentagem apenas do ativo dos bancos, mas neste momento a Comissão Europeia já está a tentar harmonizar o TLAC com o MREL e, portanto, o MREL será também em função dos ativos ponderados pelo risco. Ainda está a ser discutido, mas vai obrigar os bancos a emitir instrumentos em mercado que depois, numa situação de resolução, possam ser usados exatamente para absorver perdas e para capitalizar os bancos de maneira a eles manterem as suas funções críticas. Pronto, é evidente que este é um desafio muito grande para bancos como os portugueses, que ainda têm um ativo com um nível muito alto de ativos improdutivos, que lançam incerteza sobre o mercado. Portanto, é muito importante fazer essa limpeza do balanço dos bancos para depois facilitar essa emissão de instrumentos a taxas mais concorrenciais, porque senão elas vão refletir esse risco e serão taxas muito, muito altas. Bem, eu vou passar agora muito rapidamente à liquidez. Como eu referi, antes da crise financeira não havia requisitos mínimos quantitativos para a liquidez, havia princípios orientadores de gestão de liquidez, enfim, toda a gente sabia que os bancos precisam de gerir adequadamente a liquidez, mas contrariamente ao capital, não havia requisitos quantitativos. E esta crise, de facto, demonstrou quão importante é a liquidez, e, aliás, como sabemos, uma crise de liquidez pode levar a uma crise de solvabilidade. Há exemplos que todos ouvimos nos jornais, como o caso do banco BlackRock, que era um banco de crédito à habitação, portanto com ativos de maturidades longuíssimas, que financiava basicamente no mercado interbancário a 3 meses. E, portanto, claro, quando houve um choque nesse mercado, subitamente não conseguiu fazer face às suas responsabilidades. E em face disto, e para evitar também o risco sistémico, que leva a que os bancos, quando não têm ativos líquidos suficientes, começam a vender ativos no mercado e deprimem o mercado dos ativos em geral, as chamadas fire sales, criando um problema geral para todo o mercado.
Além de que também não se quer que os bancos fiquem muito dependentes da intervenção do Banco Central e, portanto, que detenham um suficiente montante de ativos de elevada liquidez que, em caso de necessidade, possam usar, mesmo em situação de stress. E isto é importante ver que, de facto, a liquidez tem de ser aferida sempre em situação de stress, porque é exatamente nessa altura que se manifesta. Em situação normal, os mercados funcionam bem, um banco está exposto ao interbancário, consegue renovar as suas linhas com toda a facilidade. Portanto, parece que o problema não existe, como o BlackRock, que esteve anos a fio a financiar-se no mercado interbancário há 3 meses, a financiar ativos há 40 anos. No dia que há um choque, que subitamente a situação explode e torna-se, e pode criar, de facto, um problema sistémico. E é por isso que os indicadores que existem agora para efeitos de liquidez, que é o chamado caso de cobertura de liquidez, que tem em vista uma maturidade de 1 mês, portanto é uma coisa de curto prazo, mas em stress, e um rácio de liquidez de médio a longo prazo, mais uma vez com a ideia que não basta também gerir a situação de curto prazo, mas sim também num prazo mais alongado, neste caso 1 ano, que é o chamado rácio de financiamento estável. Este ainda não está em vigor, está a ser trabalhado, mas ainda não está em vigor. Neste caso é basicamente um rácio de crédito depósitos mais complexo, em que os ativos e passivos são ponderados em função da sua liquidez e da sua necessidade de ativos líquidos. Além disso, há uma panóplia de outras medidas que a supervisão, que os bancos têm de calcular e que a supervisão segue. Estão aqui listadas, por exemplo, questões de concentração de funding no mercado, são analisadas com todo cuidado, para se houver um problema de uma contraparte, um banco não ficar subitamente numa situação difícil. Mais uma vez, se o mercado estiver a funcionar, pode substituir por outra, mas se assim não for, pode ficar numa situação muito complicada. Bem como os preços, a situação em que um banco está a captar depósitos a taxas muito altas em relação ao mercado, indicia algum problema, provavelmente, com esse banco. Portanto, uma visão muito alargada sobre instrumentos de liquidez. Eu vou avançar mais. Aqui apresento o valor do Liquidity Coverage Ratio, que para 2016 o valor de referência era 70%, como vê no caso do sistema bancário português, o rácio era 155%, portanto, muito folgado em relação ao mínimo. É suposto este rácio chegar a 100% obrigatoriamente em 2019, mas é uma situação que, neste caso, os bancos portugueses estão muito folgados. De qualquer modo, há elementos de risco relacionados com este rácio, que têm a ver com o rating do soberano. Portanto, neste momento, como sabem, nós temos uma agência de rating que atribui um rating de investment grade ao nosso soberano. Se, esperemos que não, isso não acontecesse, portanto, se todas as agências de rating não dessem abaixo de investment grade ao nosso soberano, os bancos ressentiriam fortemente, este rácio iria brutalmente para baixo, além de que eles perderiam o acesso ao Banco Central Europeu. Portanto, há vulnerabilidades ligadas a essa situação, como sabemos, a situação tem vindo a melhorar, mas é muito importante que, de facto, os ratings do soberano melhorem para também reduzir a vulnerabilidade dos bancos, nomeadamente em relação à liquidez. No gráfico de cima, não é nenhum destes rácios, é um rácio que o Banco de Portugal já calcula há muito tempo, como tenho uma série longa, apresentei-o aqui, mostra que quanto mais altos estes rácios são, maior é a situação de liquidez. E vê-se aqui na situação antes da crise, valores negativos deste rácio, que demonstravam que os bancos, de facto, no caso de 1 mês, estava próximo sempre do zero, mas nos prazos mais longos, os bancos estavam dependentes dos mercados financeiros por grosso funcionarem bem para poderem manter a sua situação de liquidez. Atualmente isso não é o caso de todo. E muito finalmente, só dar conta dos 3 pilares da supervisão. O que eu tenho estado a falar desde o início da apresentação é do pilar 1, que são requisitos mínimos harmonizados no âmbito do capital e da liquidez, mas existe atualmente também o chamado pilar 2, e a esse nível, quer para capital, quer para liquidez, os bancos são supostos fazer a sua análise específica de capital interno, como já referi, nesse âmbito chamado processo de ICAP,
de capital interno, os bancos devem levar em consideração outros riscos que não apenas os três que eu mencionei, o crédito operacional e de mercado, mas também o risco de taxa de juros de balanço, o risco estratégico, o risco de compliance, o risco de concentração, que nos requisitos mínimos não estão contemplados. Mas no âmbito pilar 2 devem estar. E no ILAP, que é o mesmo, mas para liquidez, também os bancos devem aferir toda a espécie de indicadores e fazer análises específicas, diretamente em cenários de stress, mesmo sendo válido também para o ICAP. Portanto, uma análise muito mais abrangente, que os bancos devem adaptar à sua própria situação e que depois é revista pelo supervisor. E o último pilar, ele chamado da disciplina de mercado, que no fundo obriga os bancos a cada vez mais publicar mais informação, dar mais informação aos investidores sobre todas as vertentes da sua atividade, na ideia de que, se houver mais transparência, será mais fácil os investidores perceberem qual é o risco dos bancos. Finalmente, só uma nota relativamente aos chamados REP, no fundo, que é a abordagem de supervisão seguida pelo Mecanismo Único de Supervisão. E como se vê aqui, nesta análise, o supervisor não avalia apenas o risco de capital e os riscos de liquidez e funding, mas tem uma visão ainda mais abrangente. Portanto, avalia também o modelo de negócio dos bancos e avalia também o governo interno, em particular em relação à gestão de riscos. E depois, com base em tudo isto, há um scoring para os bancos e, com base nisso, eles são escalonados. Portanto, há um ranking de risco e as medidas do supervisor serão adequadas em função do risco dos bancos. E é tudo.